Então o Reino do Congo ele surge, né, basicamente do século XIV, a partir da unificação de várias aldeias da etnia Banto. Então geralmente o líder do povo Kikongo, o Nimilukemi, ele, né, se casa com a filha de um chefe da tribo Ambundo, e com isso, né, da união dessas duas tribos, ele forma, de certa maneira, o Reino do Congo. Então, o centro de poder do Império do Congo localizava-se na cidade de Mbanza-Congo, que era uma cidade fortificada e com um fluxo de comércio bastante intenso. Lembrando também que o povo do Congo era um povo que dominava a metalurgia. Então, no mesmo caso lá do Reino do Mali, ok? E geralmente o Reino do Congo ele tinha um sistema eficiente de arrecadação de impostos e geralmente os impostos eram pagos com alimentos. Esses alimentos eram armazenados em estoques do governo e distribuídos à população em casos, né, de doenças ou crises alimentares. E geralmente, como dinheiro, eles usavam uma espécie de concha chamada ninzibo. Então, geralmente nas pequenas trocas de mercadorias, o ninzibo era utilizado como dinheiro. Okay? A base da economia do Congo era a agricultura e o pastoreio, e além disso, né, eles davam uma grande valorização para a metalurgia. A metalurgia era considerada, né, uma profissão apenas reservada aos nobres, pelo simples fato, né, de que o rei do Reino do Congo, o Nimilukemi, ele era ferreiro. Então, o ofício de ferreiro era reservado apenas aos nobres. E, além disso, né, a sociedade do Congo ela era formada pelo rei, pela nobreza, que era, em sua grande parte, formada pelos conselheiros e pelos altos funcionários militares. Logo depois vinham, né, os soldados, os comerciantes e os agricultores, os camponeses. Havia também um pequeno número de escravos. Então, nós devemos entender que a escravidão ela não foi introduzida pelos povos europeus dentro do continente africano. Já existia escravos antes da penetração europeia no continente africano. Então, geralmente, grande parte desses escravos eles eram prisioneiros de guerra. Eles eram capturados das tribos inimigas e convertidos em escravos. O que acabou modificando as relações, né, com a penetração europeia é que os prisioneiros de guerra passaram a ser vendidos para os europeus ao invés de serem escravizados pelo reino local. Acontece, né, que a situação do Reino do Congo ia bem até que no final do século XV, 1483, o capitão português Diogo Cão ele havia chegado à foz do Rio Congo e encontrado ali, né, o reino. E inicialmente os contatos entre os portugueses e os nativos foram pacíficos. Houve de certa forma, uma cooperação econômica, uma cooperação cultural entre os portugueses e os nativos. Só que os objetivos, né, entre ambos eram objetivos comerciais. Os portugueses e a população, o Reino do Congo, pretendiam, né, estabelecer laços amigáveis no que diz respeito ao comércio. Mas no próximo slide vamos ver, né, o que gerou esses possíveis contatos comerciais pacíficos. O rei que estava no trono da época da penetração europeia, o Nzinga Mibemba, para agradar, né, aos portugueses, ele converte-se ao cristianismo. Então, o Nzinga Mibemba ele se converte ao catolicismo e ele adota o nome português de Afonso. Então, ele ficou conhecido como Afonso I. Então, Afonso I, é Afonso com 2 Fs mesmo, não errei, viu? Ele tentou, né, fortalecer
o Reino do Congo, né, de certa forma modernizando num padrão, né, das monarquias europeias vigentes. Então, em 1505, procurando fortalecer o seu império, ele organiza o quê? Ele pede para que os portugueses enviem, né, missionários, enviem professores, enviem, no caso, engenheiros, técnicos, para ajudar a modernizar o seu reino. Só que o rei de Portugal, ao invés de enviar, né, o que o rei Afonso havia pedido, ele manda em grande quantidade degredados, que eram pessoas expulsas de Portugal por cometerem crimes, e, sobretudo, traficantes de escravos que começaram a subjugar a população. Então houve guerras entre os portugueses e os habitantes do Reino do Congo. Só que acontece, né, que após a morte do rei Afonso, o Reino do Congo foi declinando cada vez mais, porque o Congo basicamente ele acabou servindo de base ao tráfico negreiro. Então os próprios líderes da nação eles começaram a vender os prisioneiros de guerra. Quando não tinha prisioneiros de guerra, eles começaram a vender a população pobre como escravo, né, para os portugueses. Tanto que no final já do século XVI, o Congo ele passou a ser administrado pessoalmente pelo governo de Portugal. E assim, né, basicamente, o reino ele entra, né, em declínio.